Tem feito. E como que a Radix foca para atrair esse mainstream? Atrair a galera lá, os desenvolvedores, os usuários. Como que ela está se preparando para isso? A Radix ela vai oferecer duas coisas principalmente voltadas para o desenvolvedor, que ela fornece uma experiência melhor de programação, que é o script, que é uma linguagem que nós já falamos aqui no canal várias vezes, que vem do Rust, derivada do Rust, e que é bem intuitiva, e ela também fornece a Radix Engine, que é um local onde você vai ter vários componentes, onde você não vai ficar mais se preocupando com aquelas tranqueiras de segurança, como token, que não é nativo, que é um contrato, entre outras infinidades de treta que você tem lá para resolver. Por exemplo, você não tem componibilidade atômica, que você vai ter, você tem escalabilidade limitada, então você não tem gargalo de escalabilidade, você pode construir o jogo Axie Infinity aqui, ou qualquer jogo de fazendinha, que você não vai ter esse problema assim que a chance tiver fonte, pois a rede ela fragmenta. Então, ela quer atrair o mainstream, primeiro atraindo os desenvolvedores, porque o foco principal dela é no desenvolvedor. O desenvolvedor e o empresário também, né? É que sempre chama aí de desenvolvedor empresário ou só desenvolvedor, mas é aquilo que eu sempre comento, né? O cara que está desenvolvendo o DEP, ele está preocupado com o usuário dele, ele não tem que se preocupar com o que está atrás dele, ele tem que se preocupar com o que está na frente. O back-end se preocupa com o front-end, o front-end se preocupa com o usuário e com o próprio front-end, né? Então você tem que olhar para frente, não tem que ficar olhando para frente e para trás, igual acontece no. Igor, você está travando. Eu tô com problema de internet. Eu tô com problema de internet aqui, né, cara? Pelo menos para mim você está travando, né? Mas eu vou continuando aqui, qualquer coisa você fala. Eu vou trocar de internet aqui, ó, e vamos ver se vai dar certo. Se eu Não, cair, beleza. eu já Enquanto isso eu vou... Não, show de bola. E aí, pessoal, só para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui só para conhecimento de vocês, bem rapidamente, a quantidade de desenvolvedores hoje que o mundo cripto tem, tá? Essa informação aqui, ela é de 2021 e hoje nós temos aqui em torno de 18 mil desenvolvedores. Isso em 2021. Quando você parte para o mundo, cara, você vê que isso é o quê? Olha só, eu até fiz esse gráfico aqui, ó, só para vocês terem uma noção da quantidade de desenvolvedor no mundo cripto que a gente tem. A gente tem 18 mil, e no mundo nós temos mais de 27 milhões de desenvolvedores. A Radix, ela não está preocupada em atrair somente esses desenvolvedores. Lógico que ela também quer esses desenvolvedores, mas o foco principal dela está aqui, ó, em trazer esses desenvolvedores que não vieram para o mundo cripto, para a Web3, para desenvolver e criar um mundo cada vez mais descentralizado, utilizando a estrutura da Radix, que resolve a maioria dos problemas de segurança que as outras cripto não resolveram. E aí a gente também, olhando com esse foco aí, você percebe, né, que para você atrair esses desenvolvedores, né, para você ter o foco nesses desenvolvedores, você precisa que as ferramentas sejam seguras, fáceis de usar, a construção de uma infraestrutura de stake tecnológico, que é a famosa pilha de tecnologia, ela seja de forma constante, que não tenha problema, que tenha como você evoluir, e que a infraestrutura da rede ela escale de forma a realizar qualquer ambição do DeFi 3.0, DeFi da Web 3.0. Quando a gente fala assim, qualquer ambição, é qualquer ambição mesmo. Se você criar, por exemplo, um aplicativo de pagamento, que ele faça liquidação, por exemplo, em reais aqui no Brasil, e que você queira utilizar cripto para fazer essa intermediação, que você possa utilizar ali 20, 30, 40 mil TPS sem problema de travamento ou algo desse tipo. Ela utiliza... Pode falar, Davi, porque é só um adendo aí, né? Aqui o pessoal pensa aí, pensa não, né? Assim, né? Pelo menos é o que a Radix se intitula, né? Que foi onde está a maior facilidade dela fazer o marketing, que é justamente o DeFi. E agora que está vindo essa onda de Web 3.0, né? Mas assim, só lembrando que a Radix também ela é preparada para essa Web 3.0 aí, né? Então, assim. Ela é a estrutura, né, Ivo?
Ela é estrutura, né? Eu até falo que, para mim, a Radix e a Holochain futuramente pode até andar juntas, né? Porque você pode ter uma estrutura da Radix totalmente descentralizada, com validações, com vários projetos, e aí você ir lá e construir os dApps e hospedar os seus aplicativos tudo na Holochain. Aí você cria um mundo distribuído / descentralizado, utilizando duas coisas que não seriam concorrentes, na minha visão, assim. Oi, tem até pergunta aqui agora que eu vi, do Alessandro, que ele está perguntando aqui se a Radix vai ter a stablecoin algoritmada. É zoeira, pô. Oi? Vai aparecer, pode ter certeza. Mas ele tá zoando, ele deve estar zoando. Não, é porque, na verdade, o Magal até respondeu aqui que tem um projeto de uma stablecoin, entendeu? Que tem uma reserva lá de 2,4 bilhões de XRD para isso, e se o projeto não sair até 2030, eu acho também, Magal, que é 2030, pelo que eu lembro lá, a reserva ela vai ser toda queimada. Mas isso não vai ser, esse projeto aí não vai ter relação direta com os tokens, tá? Igual lá a Terra Luna, de queima, emissão, não tem nada a ver com isso. Eles vão criar um sistema, igual a da Cardano, que também está sendo construída lá. Ela não tem uma relação com tokenhada, eles estão criando um mecanismo para eles tentarem criar uma stablecoin algoritmada a ponto de trazer liquidez para o mundo. Porque, querendo ou não, a gente precisa de uma stablecoin, porque ainda as pessoas se sentem seguras em estar em dólar. Não sei você, Igor, mas você prefere estar, às vezes, em dólar ou em Bitcoin? Ou em Radix? Às vezes a pessoa prefere estar em dólar nesse bear market para poder comprar a preço mais barato futuramente. E assim, querendo ou não, acabou que o Magal já respondeu aí, mas já tem nessa preparação da Radix aí, né, cara? É grana pra caramba aí para poder botar numa stablecoin aí, né? Então, assim, tá preparado para isso, né? Agora, se vai ter uma stablecoin algoritmada, eu duvido que vai aparecer, não, né? Isso aí. Aqui também tem, a DLT precisa saber que os tokens. O que são os tokens? Quando eu falo saber o que é os tokens, né? A Radix ela reconhece um token como um objeto. Eu até fiz uma analogia, mas lá na parte de token nativo eu vou fazer hoje. Ontem eu explicando para um amigo meu o que seria tokens nativo, porque ele falou que tudo é digital e que para ele isso não existe, não. Mas depois eu vou fazer essa analogia que eu achei até bem engraçado, que depois ele ficou pensando. Armazenamento de dados distribuído. Aquilo que a gente também... Tudo isso aqui, pessoal, a gente já falou na nossa live lá, a gente não vai se afundar a mundo, mas você tem um armazenamento de dados totalmente distribuído, ou seja, você vai poder ter a DLT totalmente, um pedacinho dela em cada computador, e aí os dados eles são buscados via o sistema lá de validação. E, por último, aqui, isso aqui é um ponto muito importante, que são plataformas utilizáveis que sejam tão fáceis quanto a Web 2.0. Isso aqui é até o foco da carteira. Quando vocês verem a carteira, assim, vocês terem uma noção de como a carteira funciona, vocês vão perceber que tudo isso foi pensado. Porque não adianta a gente ter uma seed phrase. Igor, toma, você criou sua seed phrase e guardou. Fala para sua mãe guardar uma seed phrase lá. Se ela perder, ela nunca mais vai ter acesso à conta do banco dela. Ela vai criar? Não vai, cara. Não vai. A casa pegou fogo, e aí? Não adianta, cara. Não vai. As pessoas... A gente tem que entender que tem pessoas que são adeptos facilmente à mudança. Tem pessoas que não são, pessoas que preferem ter ali anotadinho no papel, Então você tem que ter uma coisa que seja intuitiva para aquela pessoa. Uma coisa que ela vai olhar ali no celular, vai bater uma foto e aquilo ali vai validar ela. Tomar cuidado aí, Davi. Tem que tomar cuidado aí. Tudo anotado no papel aí, cara. Vai ficar doido. Botar uma lá na sua cidade natal lá. Guarda lá na... Mas, só deixa eu fazer um comentário aí. O distribuído aí, a gente até botou entre aspas, né? Porque ele não vai ser 100% distribuído, né? Ou seja, você vai ter que passar por um nó, então não é 100% distribuído. 100% distribuído é se fosse simplesmente peer-to-peer, né? Eu e Davi aqui conversando, eu e Davi aqui fazendo alguma interação através de um aplicativo, seria 100% distribuído, porque ele tem, vamos dizer assim, ele tem a metade dos dados, eu tenho a metade dos dados. Na Radix ali a gente até comentou, mas assim, a ideia é que como você vai conseguir botar em computadores com baixa potência, você acaba distribuindo mais facilmente, você consegue distribuir a DLT de uma maneira mais simples e mais fácil de ser distribuído, né? Então, a princípio, você consegue botar até no Raspberry Pi, então são computadores de baixa potência. E aí, os de alta potência também vão conseguir usar. Alta potência, estou falando, é processamento e HD, né?
Mas era esse o adendo aí, Davi. Eu passei uma a mais. E aí, no final desse slide, nós também deixamos uma pergunta. Você sabe que seus tokens, na maioria das redes, Ethereum, Solana, Avalanche, etc., não são seus? Você usaria algo em que um desconhecido possa ter acesso sem saber, sem você saber? E aí? Você sabe? Você usaria ele? A gente tem até uns tokens perdidos aí, né? Que a gente é inocente, né? A gente vai comprando as coisas, né, velho? Depois você vai acordar para a realidade, tá lá, ué. Tá lá. Já usei, né? Não vou mentir, ué. Mas não usaria mais não, né? A partir do momento que você tem a iluminação, né? Parece um anjo aí do céu, sei lá, e fala, ó, esse negócio aqui de token nativo, não sei o que lá, o que é isso aí? Aí você entende o que é, e você começa... E aí que entra, Igor, o grande dilema da blockchain, né? A grande sacada da blockchain, né? Porque o que é a blockchain? Por que o Bitcoin ele surgiu? Não foi o intuito de propriedade sobre o seu ativo digital? O seu Bitcoin na sua carteira, ele é seu. E aí você passa a olhar os tokens, como eles são criados, como eles funcionam, e aí você percebe que, por mais que o Bitcoin, né, o Bitcoin continua sendo seu, tal, os seus tokens não são seus. Você perdeu a propriedade dos seus ativos. E aí você quer abrir isso para o mundo? Porque hoje o que a gente tem aqui, eu até botei uma imagem aqui do Bitcoin, né? Mas se você olhar, o mundo ele não está aberto ainda para esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque ninguém, em sã consciência, que não queira correr um riscozinho, vai utilizar algo que qualquer pessoa pode entrar lá na sua carteira e pegar. Essa, sim, é a grande sacada da Radix. Entendeu? Para mim, assim, isso aí foi uma das principais viradas de chave na minha visão do mundo cripto, quando eu conheci e comecei a estudar mais profundamente a Radix. Foi a sua verdadeira propriedade digital de um ativo. Você lembra quando eu falei de você ter uma ponte entre o Bitcoin e a Radix? Se você criar um tipo de mecanismo via um DEP na Radix, validado por Vault, igual tem, por exemplo, lá na Polkadot, tem na Interlay lá, você cria um mecanismo por Vault, você pode fazer aqueles bitcoins que não são nativos lá na Radix, eles serem realmente seu como se fosse nativo. Porque você cria um mecanismo, né, que é feito, construído à base de tokens nativos e que te dá a propriedade àquilo. Ou seja, você acaba tendo previsibilidade daquilo que vai acontecer, que é a sacada da carteira também. Cerberus, o primeiro consenso que não quebra a composibilidade atômica. Deixa eu só fazer um adendo aí, Davi. Se puder falar. voltar lá no slide anterior, só para refletir, né? Mas assim, até tô lembrando que a gente fez lá da live da Polkadot, a gente comentou, né, que na web 1.0, apesar dela ser distribuída a princípio, ela era só leitura, né? Na verdade, o web 1.0 que era distribuída, né? A web 1.1, ela era só leitura, você só lia as páginas e tal, né? Aí vem o web 2.0, que aí você já tinha leitura e escrita. Você conseguia ler o que estava escrito ali e você conseguiria escrever algumas coisas dentro da página também. Aí na web 2.5, que é o lixo que a gente tem hoje aí, você tem leitura, escrita e execução. Hoje você tem softwares, né, dentro da web. Inclusive, o que a gente está usando aqui agora é um software. Então, você consegue executar softwares dentro da web, né? Então, é um negócio revolucionário. E a web 3.0, ela é tudo isso que a gente já falou, mais a propriedade, que é o que você comentou aí, Davi. Então, você tem leitura, escrita, execução e propriedade. É isso que é a web 3.0, né? Então, é um negócio abrangente, né? E aí você pensa nessa propriedade, assim, no futuro, o seu login vai ser sua carteira. E na sua carteira pode ter um monte de coisa, Davi, vai até mostrar para a gente depois aí, inclusive ativos financeiros, né? Você pode ter lá crachá, pode ter, que são um tipo de NFT, né? Pode ter um monte de coisa, certidões, e aí vai. Então, você vai ter uma identidade única. E aí, Davi, eu chamo a atenção o seguinte, tem projeto de criptoativo tentando resolver só isso, tá? E fica aquela parafernália. Você pode comprovar através de uma postagem que você esteve naquela postagem.
Você pode postar no Twitter e comprovar que você estava lá através dos mecanismos de personas. Cara, é assim, sensacional. Pode ir. Não sei se você percebeu, mas a gente já conversou. A gente conversou, mas não chegou nesse ponto. Não sei se você percebeu, mas o Web 3.0, a fake news vai ser bem difícil você fazer uma fake news, porque você escreveu lá, você vai ser responsabilizado por aquilo, né? Então, não tem como simplesmente, como hoje as coisas são centralizadas, o cara escreve, ele vai lá e apaga o que ele quer apagar e ninguém, entendeu? Não tem prova contra o cara. É um negócio confuso, né, cara? Mas no Web 3.0, essa questão aí eu acho que vai na live só de Web 3.0 e a coisa é bem, bem profunda. Mas vamos lá, né?